A verdade é dura. A classe média trabalha, ganha bem, mas termina sempre endividada. E se você está na classe média, a chance de cometer pelo menos um desses erros é enorme. Então já se inscreve no canal, porque aqui eu vou te mostrar como escapar dessa armadilha. Ok, primeiro erro. A classe média vive de salários. E olha que curioso. Não importa se você ganha 5, 10, 15, 20. Se sua única fonte de renda é o salário, você está em problemas. Você está preso na mesma engrenagem. Funciona assim. Você trabalha o mês inteiro. Paga as contas. Aluguel, luz, gás, águas, internet, celular, plano de saúde, escola, cartão, supermercado, transporte, streaming. Zero. E no mês seguinte, você recebe e começa todo o ciclo de novo. Parece normal, né? Mas na prática, isso vira uma prisão. Você não consegue avançar, você não consegue acumular nada. É como correr numa esteira da academia. Você se cansa, mas nunca sai do lugar. Que a gente foi educado para acreditar que o caminho certo é esse. Estude, arrume um emprego que pague bem e viva do seu salário. Só que essa história está incompleta. E veja só. O salário paga as contas, sim, mas não constrói liberdade. Porque a liberdade vem de ter ativos que vão construindo renda mesmo você não estando lá. Pode ser um imóvel, um estúdio para alugar, podem ser fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos. O ponto é, o salário não pode ser o fim da linha, o salário tem que ser uma ponte. E a virada acontece quando os ativos começam a bancar seu custo de vida. Mesmo que seja pequeno no começo, já é um pedaço da sua vida que não depende só de horas trabalhadas. E com o tempo isso cresce. Vamos para o segundo erro. Viver no padrão de vida errado. É viver para impressionar, é viver pelo status. Gastar para mostrar algo para os outros. Você já viu isso? Gente que troca o carro mesmo sem precisar, troca de celular toda hora, ou quer se mudar para um bairro mais caro para falar, não, eu agora já não moro ali, eu agora moro lá. Faz questão de postar sempre as viagens em redes sociais. É como se a prioridade máxima fosse provar para o mundo que você está bem de vida. O problema é que esse padrão consome tudo e não sobra nada para investir. O pior é que esse comportamento muitas vezes nem é consciente. Ele nasce da comparação. Se o amigo compra um carro novo, você se sente pressionado. Se o colega de trabalho no almoço vai para um restaurante caro demais, você tem que ir, né? Aos poucos isso vai virando parte da sua identidade. Você pensa, claro, eu sou esse cara, eu sou o cara desse bairro. E eu me mudar para onde? Não. E sair desse ciclo parece impossível, porque é falar não para certas coisas. Só que a verdade é simples. Riqueza não é aquilo que você mostra, é aquilo que você acumula. Porque não adianta parecer rico e no fundo, você está sempre lascado. Viver 1 ou 2 graus abaixo do que você poderia, isso não é vergonha. Vergonha é viver a vida toda escravo de boletos para sustentar uma imagem. Eu sei que dói. É desconfortável negar convites, mudar alguns hábitos, parar de se comparar um pouco. Mas é justamente esse desconforto que abre espaço para a liberdade no futuro. Porque status dá prazer imediato, mas o patrimônio dá tranquilidade. Agora vamos para o erro número 3. Pague-se primeiro. Como assim, Dani? Pague-se primeiro. Sabe como a maioria faz? O salário cai na conta, a pessoa paga tudo. E pensa, tudo bem, se sobrar alguma coisa depois eu guardo. Mas a realidade é que nunca sobra nada. Porque as contas, os imprevistos, os gastos sempre crescem até ocupar todo o espaço. O segredo não é guardar o que sobra. O segredo é separar antes de gastar. É inverter a ordem. O dinheiro do seu futuro tem que vir em primeiro lugar. Imagina assim, o salário que você recebe é uma grande pizza. O que a maioria faz? Vai cortando uma fatia para o aluguel, uma fatia para as contas, uma fatia para o cartão. Quem entende de dinheiro faz diferente. Separa a primeira fatia de pizza antes de todo mundo. Essa parte é intocável, é para meu eu do futuro. E aí vem o medo. Dani, e se faltar grana para o resto do mês, o que eu faço? A resposta é, o essencial vai se ajustando. Você vai pedir talvez menos delivery, vai cortar algum Uber,
Vai adiar aquela compra que achava tão urgente, porque se você não se disciplinar, vai viver a vida inteira com a desculpa de um dia vai sobrar. Só que nunca sobra. Essa mentalidade tem que virar um sisteminha. É como se fosse uma conta invisível do futuro. Cai o salário, você tira 10, 15, 20% e esquece de que existe. Com o tempo, esse hábito vai criando uma bola de neve positiva. Quem não se paga primeiro é como que vive a vida toda apagando incêndios. Quem se paga primeiro constrói a base que muda o jogo. Agora vamos para o quarto erro: não ter fundo de emergência. Mais de 80% dos brasileiros não tem nenhuma reserva de emergência. Zero. Vivem no fio da navalha, achando que nada vai dar errado. Só que o imprevisto não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, porque sempre acontece. É um exame de médico caro, um carro que quebra, uma demissão do nada. Se nesse caso você não tem um fundo de emergência, para onde vai? Vai para o cartão de crédito, para o cheque especial, para o empréstimo rápido? E aí que muita gente se afunda. Porque se o problema inicial já era pesado, essa dívida vai multiplicar o estrago. O fundo de emergência é o que te dá fôlego para não precisar destruir o que você já estava construindo. É como um colete salva-vidas. Você espera nunca usar, mas se o barco virar, é a única coisa que vai te manter de pé. Tá, e quanto precisa para esse fundo de emergência? Primeiro calcule seu custo de vida essencial. Não é Netflix, não é academia, não é restaurantes. É teto, comida, luz, água, aluguel. As coisas básicas. O ideal é ter entre 6 a 12 meses guardados. Se tem um trabalho CLT mais ou menos estável ou um trabalho público, eu falaria 6 meses. Agora, se você é autônomo, empresário, o ideal aí seria 12 meses de custo fixo essencial. Mas Dani, isso é muito dinheiro. É claro que é, mas você não vai juntar isso em um mês, é aos poucos. Se hoje você não tem nada, ter pelo menos 2 meses poupados, isso já cobre 80% dos imprevistos comuns. E isso já muda o jogo. Esse dinheiro tem que ter 3 características. Primeiro, tem que ser seguro. Não pode correr o risco de perder. Pode ser Tesouro Selic, pode ser CDB, mas não pode ser ações e criptos, porque oscilam muito. Segundo, tem que ter liquidez diária. Precisa estar disponível a qualquer momento, já. E 3, precisa ser uma proteção mínima contra a inflação. Pelo menos não vai se desvalorizar estando parado. E o mais importante é entender que esse fundo vai ser dinâmico, vai mudando ao longo dos anos. Se você é solteiro, vai precisar talvez de menos. Se você casa, tem filhos, muda de emprego, aí o fundo vai ser outro. Ele cresce junto com você. Sem fundo de emergência, cada problema vira um terremoto. Quem tem fundo de emergência consegue investir tranquilo, porque sabe que se o barco balançar, não vai se afundar. E aqui o quinto erro, meu favorito: confiar no sistema. Confiar no governo, bancos, aposentadoria. Esse é o erro mais perigoso, acreditar que no futuro alguém vai me salvar. E olha, ninguém vai te salvar. O INSS já não paga o suficiente para manter o padrão de vida. A previdência privada muitas vezes nem bate a inflação. E com a população cada vez vivendo mais tempo, a conta só piora. Confiar no sistema é como entregar o volante da tua vida financeira para alguém que não sabe dirigir. Você pode passar 40 anos achando que está garantido, mas não está. Chega aos 60 e descobre que tem que continuar trabalhando. Quem entende isso, assume o controle. Aprende a investir, foge da poupança, dos produtos ruins dos bancos, constrói ativos que gerem renda e planeja uma aposentadoria independente. O governo não vai te salvar, o banco não vai te salvar. Se você não se cuidar agora, você vai trabalhar para sempre. E o seu eu do futuro vai te agradecer por ter começado hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva, porque toda semana vai ter aqui nesse canal vídeos super importantes para você conseguir crescer financeiramente. Até a próxima.